Então, eu escolhi esse tema, né, como eu estava falando para vocês, justamente porque é um tema que, para nós, mães expatriadas, é um grande desafio. E por que que ele é um grande desafio? Porque é muito diferente, né? É muito diferente do que a gente encontra no Brasil. Não que no Brasil não seja um desafio para muitas mães, e por isso que eu também convidei mães brasileiras, aqui pelo meu Instagram, que é do Brasil também, para estar nessa aula. Porque para muitas famílias a adaptação escolar é um desafio, né? Ou porque é começado de uma forma que não deveria, ou porque conta muita história dessa pessoa, né? Muitas vezes toca realmente uma ferida emocional do que aconteceu lá atrás. Então já produz ali uma sensação de medo, uma sensação de desconforto quando vai começar esse período, ou porque surgem muitas dúvidas, né? Que tipo de escola eu vou escolher? Qual escola é melhor? Qual é a forma melhor de adaptar essa criança, né? Que estava tanto tempo no ambiente escolar, no ambiente em casa, com os pais, com os cuidadores, e de repente ela vai começar a conviver com outro cuidador, com outros cuidadores e com outras crianças. E a adaptação escolar conta muito da minha história dentro da maternidade, principalmente na expatriação. Eu não tive desafio nenhum em relação à adaptação no Brasil, porque eu ainda era a mãe muito no automático, né? Muito desconectada de mim mesma e dos meus filhos, principalmente do mais velho na época. Então eu voltei a trabalhar muito cedo, com 2, 3 meses de pós-parto, né? Eu já estava voltando, atuando no consultório de novo. E ele foi para a escolinha com 5, 6 meses, né? E o bebezinho pequeno, ele faz essa transição de uma forma que ele luta menos, né? O bebezinho pequeno, ele luta menos, mas não significa que ele não traumatizou, né? Só significa que ele sabe manifestar menos. Então, é muito importante que a gente saiba um pouquinho sobre trauma, que eu vou trazer aqui para vocês, uma introdução sobre o trauma e por que que o ambiente escolar ele pode traumatizar uma criança, quando essa adaptação escolar ela é feita de uma forma inadequada, né? De uma forma que não compreende o desenvolvimento infantil e vai marcar a vida dessa criança para sempre. Então, quando eu vim aqui para os Estados Unidos, eu passei por um desafio muito grande em relação à adaptação escolar. O meu mais velho na época tinha quase 4 anos e o mais novo ficava comigo em casa ainda. Mas ele saiu de uma escolinha que ele ficou por 3 anos, então quando ele chegou aqui era outra cultura, era outra língua, né? Eram outros costumes, eram outros hábitos. Não tinha ninguém que falasse português nem espanhol na escola dele. Foi um período bem difícil, bem difícil. E aí eu vou contar depois um pouquinho a experiência de como a gente fez, né, para que isso fosse amenizado, para que todo esse sofrimento fosse amenizado. E hoje, com 7 anos e meio, ele é uma criança apaixonada por escola, ele adora escola. Ele não tem aversão à escola, ele gosta de ir, ele gosta de estar com os amigos lá, gosta de brincar, gosta também de estar em casa, gosta também das férias, né? Não é que ele foge do ambiente de casa, não. Mas ele não traumatizou em relação ao ambiente escolar, ele gosta. Então a gente conseguiu, através de muito amparo, de muito acolhimento, de muita presença de nós cuidadores dentro desse ambiente escolar, fazer com que esse período de adaptação acontecesse de uma forma mais leve. Antes de falar sobre trauma, quero contar um pouquinho para vocês sobre a Pri. Então, eu sou a doutora Priscila Xavier, para quem não me conhece, eu sou pediatra há quase 12 anos. Trabalhei no Brasil por quase 10 anos em consultório de pediatria e emergência infantil. E há 4 anos, faço 4 anos de Estados Unidos esse ano, há 4 anos eu moro aqui nos Estados Unidos. E aqui eu comecei o meu caminhar dentro da educação positiva, né? Foi aqui que me despertou diante dos desafios que eu tive, sem rede de apoio, né? Vivenciando aqui desamparos emocionais até para mim mesma, né? Porque eu não conhecia sobre as minhas próprias emoções. Tentando me encontrar, foi aqui que meus filhos jogaram um farolete, eu falo que não é luz, farolete nas minhas sombras e me fizeram despertar realmente para a maternidade de fato como ela é. Então, há 4 anos eu estou nesse caminho da educação positiva. Há 4 anos eu estudo e me atualizo todos os dias com cursos aqui dos Estados Unidos sobre comportamento infantil e principalmente sobre trauma na infância. E a minha missão, né, dentro da rede social hoje, dentro do mundo online, é levar cada vez mais a importância da conexão entre as famílias, a importância da empatia em relação às crianças, do respeito, na saúde física, na saúde mental, na saúde emocional. Porque se a gente quer melhorar o mundo, a gente precisa começar essa melhora dentro de casa,
né? E a educação positiva, ela não começa no mundo lá fora, ela começa de dentro para fora. Ela começa primeiro na gente. Então, essa hoje é meu grande legado, né? É o que eu levo todos os dias aqui, que eu trabalho todos os dias em rede social, levando essa informação, levando essa missão para o mundo e trazendo essa visão de menos trauma na infância, menos situações traumáticas e o que nós pais, o que nós adultos podemos fazer para poder amenizar esses traumas que podem ser tão intensos quando a gente não olha para eles, quando a gente desconhece, né? Porque a gente não sabe. Não é porque a gente quer traumatizar filhos, é porque a gente não tem informação. E o que que é o trauma? O trauma é aquilo que acontece com a criança, é aquilo que acontece com o ser humano, que desequilibra ele, não só de uma forma emocional, mas também biológica, que deixa marcas dentro desse corpo. E quando a gente fala de trauma, a gente precisa muito entender que não é a situação em si que traumatiza. Não é a criança entrar numa nova escola que vai traumatizar essa criança, né? Não é ela se afastar dos pais que vai traumatizar essa criança. Não é ela ficar naquele ambiente chorando que vai traumatizar essa criança. O que traumatiza a criança não é choro. O que traumatiza a criança não é a situação, não é o grito, né? Isso não dá bandeirinhas verdes para a gente fazer, não é isso que eu quero dizer. Mas o que traumatiza a criança é desamparo. É a criança navegar sobre aquela situação traumática, sobre aquele estresse tóxico, sobre aquela carga de cortisol intensa, sozinha. É ela não ter onde descarregar. Esse é o grande problema. É muita carga, é muito peso para um corpinho tão pequeno. Então, quando ela não tem o amparo de um adulto, porque ela precisa desse amparo para ela ganhar de novo a sensação de segurança nesse corpo, porque o trauma fica registrado no corpo e não na mente, então ela precisa muito dessa sensação de segurança registrada no corpo para que ela não traumatize. Então, na ausência de um cuidador responsivo, na ausência de um vínculo afetivo, na ausência de alguém que essa criança se sinta realmente segura, ela vai traumatizar. E a situação pode ser que seja pequenininha. Lembrando aqui que isso é muito individual. Então, uma situação pequena que pode traumatizar uma criança, pode ser que não traumatize outra. Pode ser que uma outra criança não se traumatize com uma situação grande. Então, depende muito de cada indivíduo. Isso é muito individualizado. Mas a gente nunca vai saber se 5 minutos é o suficiente ou não para traumatizar. Então, o que a gente precisa entender aqui é que essa criança precisa sempre de amparo. O que leva ao trauma é a solidão, é a falta de segurança, é a falta de um vínculo. Então, isso é muito importante que vocês saibam, é muito importante a gente ressaltar. E por que que essa criança ela não consegue, né? Ela não tem essa capacidade de controlar esse cortisol que é liberado, essa sensação de medo. Por que que ela não tem ainda a capacidade de trazer para ela essa sensação de segurança e e liberar todo esse peso, né, que vai ficar dentro desse corpinho. Porque ela ainda não tem desenvolvido uma parte do cérebro muito importante. Vou trazer aqui, cheguei com o meu cérebrozinho para vocês, que se chama córtex pré-frontal. E essa região aqui é que traz para a gente esse raciocínio lógico de entender, poxa, minha mãe me deixou aqui na escola, mas é para o meu bem, né? Daqui a pouco ela volta para me pegar. Não. Diante de uma situação de medo, essa região aqui nem vai ser ativada, porque essa criança vai estar com medo, né? Para que essa região seja ativada e comece a trazer para esse raciocínio lógico, primeiro, a criança precisa ter, geralmente, de 7 anos a mais, para cima, e ela precisa estar se sentindo segura também. Porque sem segurança, a criança fica no modo defesa. E no modo defesa, ninguém fica pensando que cura é o urso, né? Então, é muito importante que a gente entenda que no cenário do trauma da infância e também do trauma da vida adulta, tá? Do trauma do ser humano, a solidão é o maior problema, tá? E não a situação em si, e sim a solidão. Eu queria que vocês levantassem a mão para mim, quem é a mãe expatriada que tá aqui? Levanta a mão só para eu saber quantas mães expatriadas a gente tem aqui. Eu vou fazer para vocês uma aula que vai abordar muito sobre adaptação escolar, mas também bem focada aos desafios que a gente tem aqui. Mas quem é do Brasil não precisa fugir, não, porque eu acho que vai ajudar bastante vocês levarem essas informações também. O que que a escola representa? Ai, gente, eu tenho boas memórias de escola. E eu desejo muito que todas as crianças tenham, né?
Que a escola ela representa o local aonde muitas experiências positivas elas podem ser vivenciadas e que vão marcar a gente para o resto da vida. Quem aí não tem memória positiva de escola, de colega, de brincadeira, né? Então, tem muitas pessoas que carregam memórias positivas, mas eu conheço também, né, muitas histórias de pessoas, de adultos que carregam memórias muito negativas na escola, né? Seja por conta de um desfraude precoce, onde teve um escape, teve humilhação, né? Seja porque os pais deixavam essa criança chorando dia após dia e essa criança ainda não tinha passado pelo processo de adaptação escolar, então essa criança se sentia abandonada. Seja porque essa criança era violentada dentro desse ambiente, né? Com grito, com agressões físicas também, que eu sei que na nossa época acontecia bastante. Eu tenho uma memória negativa, não quer dizer que toda a minha história com escola foi negativa, foi ótima, eu gosto muito da minha história com escola, mas eu tenho uma memória negativa que ela me marcou muito. Eu tinha 7 anos quando meus pais foram viajar, e aí eu vou contar para vocês por que que eu fiquei marcada nessa situação. Eles foram viajar e eles deixaram os 3 filhos com uma tia. E essa tia, no intuito de deixar a gente ainda participando da escola, porque meus pais viajariam por 15 dias, né? E aquela preocupação do adulto, nossa, não pode perder tudo isso de aula. Ela me pegou e colocou numa escola, eu estudava na zona rural, na roça, né? Sempre morei ali na fazenda. Minha mãe era professora da escolinha da roça, do lado da minha casa, e minha mãe era minha professora. E aí essa tia me colocou na primeira série, na escolinha na primeira série. Na época eu já estava na segunda série. E aí eles me colocaram na primeira série porque era uma escola de cidade, né? Vai que ela não dá conta. Me colocaram nessa salinha da primeira série e ali a professora foi lendo com os alunos e chegou numa determinada aluna, a aluna não conseguia ler, a criança não conseguia ler e essa professora gritava muito: "Sua burra, lê aqui!" E ela batia assim no quadro e ela gritava demais. Quando ela chegou na minha vez, eu estava travada, travada, travada. E por muito tempo, quando eu acessei essa memória, foi muito importante para mim, porque aí eu descobri por que para mim o falar em público era tão difícil, né? E quando eu acessei essa memória, me liberou de muita coisa. Por muito tempo, para mim, o falar para outras pessoas, o falar em público veio dessa situação, em que eu tinha uma professora que humilhava, que gritava, que produzia medo, né? Eu congelei. E eu congelei e eu poderia não ter traumatizado se eu tivesse o meu cuidador principal, se eu tivesse uma figura de vínculo, porque essa história eu não contei para ninguém, né? Eu não cheguei e contei para uma tia, eu não contei para ninguém. Minha mãe veio saber um tempo atrás, quando eu acessei essa memória. Se eu tivesse ali, se meus pais não estivessem viajando, se eu tivesse ali para fornecer essa informação, para ter o amparo deles, né? Talvez isso não tivesse marcado a minha história como marcou. Então é muito importante a gente escolher bem o ambiente, a gente conhecer bem os professores, a gente conhecer bem o local que os nossos filhos vão estudar, a gente observar bem como aquelas crianças estão no momento que você visita a escola, né? A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. E quais são as maiores dificuldades de uma criança imigrante expatriada na escola, né? Durante o período escolar, nessa entrada na escola. Então, é a adaptação, é o adaptar, é o se acostumar com aquele ambiente que tem uma língua diferente, uma cultura diferente, funciona de forma totalmente diferente. A socialização, né? Socializar e começar a se vincular com outras crianças, porque isso também envolve muito vencer essa barreira da língua. Tem crianças que vão direto para o brincar, sem antes falar, e isso é mágico, porque a infância fornece essa capacidade, né? Mas muitas crianças têm essa dificuldade de socialização, então elas demoram um tempo, se sentem bem sozinhas nesse início, e o fato do sistema ser bem diferente do que é no Brasil. Então, algumas crianças já vêm para cá de um sistema brasileiro. Quando elas chegam aqui, e esse sistema é muito diferente, é um impacto, né? É um baque, e não é só para elas. Para quem é mãe e pai expatriado, sabe também o quanto para a gente também é um baque, né? Então, o primeiro ponto da escola que eu gosto de trazer é a gente avaliar a necessidade, né? Então, às vezes eu pego famílias em que a criança tem 1 ano, 1 ano e meio, 2 anos, está colocando na escolinha para fazer amigo. Isso é muito comum, sabe? Mas tem outro motivo? Não, não, é só porque eu quero que ele brinque com outras crianças, porque como a gente está fora do Brasil e a gente é uma família expatriada, e eu não tenho outras crianças, e até no Brasil isso acontece também, né? E a gente não tem outros priminhos, não tem contato com outras crianças,
Eu queria muito que ele entrasse em contato com outras crianças e se socializasse. E eu vou ser bem sincera mesmo. Se esse é o motivo pelo qual você coloca seu filho na escola, não coloque. Antes dos 4 anos, não. Porque o principal vínculo da criança antes dos 4 anos, que ela precisa construir bem construído, ela precisa ter uma base bem formada, é o vínculo com o cuidador principal. Com os cuidadores principais, com o pai, com a mãe. Então, é o vínculo principal, até os 4 anos de idade. Então, se esse é o motivo, porque tem outros N motivos, né? Mas se esse é o motivo principal, eu vou dizer para você, não coloque. Então, a criança realmente ela está pronta, a fase que ela está pronta para ir para o mundo e que ela vai de uma forma até mais fácil nesse processo de adaptação é depois dos 4 anos. Antes disso, a figura de apego principal, principalmente antes dos 3 anos, né, ainda é a mãe. O pai começa a entrar com um apego secundário nessa construção desses primeiros anos, né? Quem é pai sabe disso, eu sei que tem pais aqui assistindo, mas começa a ficar muito intenso depois dos 3 anos. E é muito nítido, meus meninos foi assim, depois dos 3 anos parece que eles fazem assim, né? Vão pro pai. E é isso, é essa construção natural e humana, tá tudo bem, né? Passou 9 meses entendendo a mãe, passou 9 meses se conectando com a mãe ali na gestação. E quando sai, até ela confiar no mundo, ela precisa primeiro confiar nesse cuidador principal. Aí depois ela vai para o mundo. Não quer dizer que as outras figuras não sejam importantes, não é isso que eu estou dizendo. Mas é que naturalmente e biologicamente o ser humano vem com essa conexão. E quem descreve isso é o Bowlby, né, na teoria do apego seguro. Ele fala muito bem sobre isso na teoria do apego. Dos primeiros anos, o vínculo principal ser a mãe. Isso não significa que essa criança não vá construindo vínculo com os outros cuidadores. Vai, através do olhar da mãe, né? Como é que a mãe se relaciona com essas outras pessoas? Como é que tá o corpo da minha mãe? Minha mãe com essa pessoa que é estressada, minha mãe com essa pessoa que ela é feliz, ela é segura, então eu posso ser segura também, né? Então eu posso relaxar e me vincular com essa pessoa também. Então essa construção vai acontecendo aos poucos, mas a liberdade mesmo de confiar, de ir para o mundo, 4 anos, né? Até 3 anos e 11 meses, né? E assim, não vamos colocar, então fez 4 amanhã, então amanhã já está pronto. Porque lembrando que cada criança é único, né? A gente pode ter um tempo de variação, mas essa é a média, tá? Então, existe uma realidade de cada família. A maior parte das famílias que migram, né, que vêm para cá, o pai e a mãe trabalham. Então, existe essa necessidade do trabalho, né, que precisa ser levantado. Eu consigo fazer um home office, consigo ficar meio período com a criança. O quanto menos a criança menor de 4 anos puder ficar na escola, melhor é. Quanto mais ela puder ficar com os pais, melhor é nesse período, desses primeiros 4 anos. E uma vez que avaliou essa necessidade dentro da particularidade da realidade de cada família, a gente começa esse período de adaptação. E essa adaptação, ela precisa ser muito bem programada. Muito bem programada. Então, eu falo que às vezes as pessoas caem de paraquedas, né? A semana que vem começa a escola, como é que eu adapto? E aí é tarde demais, né? Porque primeiro ponto, a gente precisa conhecer muito bem. Então, a gente tem 3 etapas muito importantes que eu vou falar de uma em uma para vocês. E a gente vai subir uma escadinha até chegar na adaptação. Então, eu preciso muito que vocês memorizem isso aqui. Olha como o processo de adaptação não é simples, né? Não é só a criança parar de chorar, é muito além disso, né? Como eu falei aqui, nem é o choro, é o vínculo, é a conexão, mas a gente vai chegar lá. Então, memorize bem essa escadinha, esse processo, né? Então, existe um ambiente que a criança vai adaptar primeiro, depois um professor, depois ela começa a socialização com os coleguinhas, e aí sim ela chega no período de adaptação. O ambiente. Então, o primeiro ponto que a gente precisa pensar: que tipo de ambiente eu escolhi? Eu tive tempo para escolher? Eu visitei essas escolas? Eu fui até lá? Quando eu cheguei nessas escolas, né, independente do método, porque eu não vou defender método nenhum, não vou defender Waldorf, Montessori, óbvio que a gente tem toda a questão da autonomia, mas que também tem que tomar um cuidado muito grande quando essa autonomia é muito cobrada da criança, que isso também é prejudicial, todo extremo é prejudicial. Mas sempre olhando aqui para o respeito desses cuidadores em relação à criança. Não adianta a gente ter um método, né? O meu filho é Reggio Emília. Não adianta a gente ter o método Reggio Emília se o professor, ele ignora a criança quando ela chora, né? Então, o método aqui para mim interessa pouco. O que me interessa é o quanto
esse professor, esse cuidador principal, realmente entende desenvolvimento infantil. O quanto, quando a gente vai olhar esse ambiente, vai perceber esse ambiente, realmente tem fácil acesso para a criança, né? O quanto esse ambiente, ele é confortável para essa criança, não oferece nenhum tipo de risco físico, mas também como que esse professor, que esse cuidador tá diante de uma criança que está chorando, diante de uma criança que está tendo um comportamento desafiador. E essas crianças? Como é que elas estão? Felizes? Tristes? Eu lembro certinho quando a gente foi conhecer as escolinhas do Arizona, e uma das primeiras escolas que a gente conheceu, uma escolinha particular muito famosa lá, que é Sistema E+, que eles chamam, né? Que é uma escolinha que tinha ótimas notas no estado. Enfim, vamos lá, né? Que, né, eu ainda muito conectada com a mãe tradicional, e a gente foi conhecer a escola e eu lembro perfeitamente o quanto eu me senti desconfortável. Primeiro, que todas as portas das salas, as portas eram de vidro, mas elas estavam cobertas por dentro para ninguém ver as crianças lá dentro. Aí você pensa, você já começa a pensar, poxa, mas por que que ninguém pode ver a criança lá dentro? O que que acontece lá dentro que ninguém pode ver, né? Ela abriu uma das portas, tinha criança chorando sozinha, tinha criança uma batendo na outra, a sala tava uma bagunça, aquele tanto de cartaz grudado na parede toda, até o meu cérebro se desorganizou. Agora vocês conseguem imaginar o cérebro de uma criança. E a gente tem, às vezes, ambientes escolares aqui nos Estados Unidos, e às vezes aí no Brasil também, que são muito desorganizados, né? Então a gente precisa realmente, quando possível, né? Porque eu sei que é dentro da realidade, aí no Brasil, se a gente fala em idade pré-escolar, a gente está falando das creches públicas. Aqui não tem sistema público na cidade. São todos privados, né? Todos particulares. Mas aí no Brasil a gente tem os sistemas públicos, mas que também dá para a gente dar uma olhada, conversar, fazer reunião, entender o que que pode melhorar, ajudar, se propor, se voluntariar a ajudar. Porque não é só apontar o dedo, né? Também é muito sobre estender a mão. Então, visitar quantas escolas forem necessárias. Esses pais, mais do que a criança, precisam se sentir seguros. Porque é essa segurança que essa criança vai captar. Se você chega nessa escola, se você chega naquele lugar e fala, o pé aqui, porque a gente sente. E sente mesmo. O pé aqui, gostei. Gostei da professora, gostei da responsividade, gostei das crianças, estão felizes, estão alegres, estão espontâneas, estão brincando. Gostei, é aqui. Essa criança sente, gente, no nosso corpo, a nossa aceitação, a nossa segurança. Agora, se você põe num lugar, porque é obrigada a colocar, mas aquele ambiente é violento, as crianças estão todas chorando, e você coloca porque, ah, não, porque a nota é boa, então eu vou colocar porque a nota é boa, e a criança está lendo seu corpo, não vai adaptar, esquece. O primeiro lugar que a criança, a primeira fase da adaptação de uma criança é o ambiente. Então, essa criança, os pais vão conhecer esse lugar, vão conhecer essa escola, vão visitar quantas escolas foram necessárias, vão se sentir seguros em relação a isso, vão montar ali uma lista de prioridade. O que que é prioridade para mim? Acolhimento. Se eu estou pensando em prevenção de trauma, a primeira pergunta que eu tenho que fazer para a professora é: quando as crianças choram, o que você faz? Quando a criança não se comporta, o que que você faz? Falou de cantinho do pensamento. Falou que dá um tempo que ela passa, ela chora, ela para de chorar? Esquece, não é um ambiente para sua criança, né? Se você está pensando em trauma, se na lista de prioridades, porque essa aula eu trouxe por isso, é prevenção de trauma na infância, porque quando a gente fala de prevenção de trauma, a gente não está falando só de saúde mental, não. A gente está falando de saúde física também. É todo um cortisol elevado que vai ficar ali e a longo prazo vai causar várias doenças, né? Câncer, diabetes, pressão alta, a gente já tem várias pesquisas no mundo inteiro falando sobre isso. Então, é muito importante que na nossa lista de prioridades essa seja a número 1, né? Um ambiente acolhedor. Acolhimento é o principal. Tem uma história de uma amiga minha, de uma conhecida de uma amiga minha, que a criança dela, no Arizona, não adaptava na escola, não adaptava na escola, e assim, ela insistia, ela falou, gente, eu não sei o que está acontecendo, porque no Brasil não era assim, e naquele pensamento, mas deve ser assim mesmo, porque aqui os professores, alguns professores, né, alguns sistemas, algumas escolas falam, tá tudo bem chorar assim mesmo, criança chora. E eu sei, porque eu ouvi isso. E falava para ela, tá tudo bem, daqui a pouco ele se adapta. A professora do Benício, uma escola Montessori do Arizona, falou assim para mim, ela não queria que eu fizesse adaptação.
Depois eu vou contar para vocês como eu fiz, porque eu fiz. Ele vai chorar por um mês. Depois ele para. Então, para eles, criança chora, tá tudo bem, né? Pode deixar ele chorando. Queria que eu já deixasse lá 5, 6, 7, 8 horas seguidas. E essa criança não se adaptava e passou 3 semanas, 4 semanas, essa criança continuava chorando. Ela marcou uma reunião com o psicólogo da escola. Quando ela estava em reunião com o psicólogo da escola, ela ouviu o filho dela chorando. Ela falou: "É meu filho." E aí a diretora estava junto e falou: "Não, não é seu filho." Ela falou: "É meu filho." E no que ela correu para o corredor para ver, porque o choro era desesperador, ela só viu a sombra de 2 mulheres agarrando uma criança, uma pelos braços, outra pelas pernas e colocando dentro de uma sala fechada. E aí ela descobriu que estavam fazendo isso com o filho dela fazia tempo. E que essa dificuldade na adaptação, né? Esse choro, essa comunicação dessa dificuldade vinha desse lugar. E quantas crianças, né, não passam por isso? E elas não sabem, né, muitas vezes se comunicar, elas não sabem se expressar. Essa criança tinha 4 anos. Elas não sabem muitas vezes se comunicar, muitas vezes se expressar. E aí você tá num país que você é totalmente vulnerável, você não sabe como funcionam as leis. Ela foi consultar e ela descobriu que tem algumas escolas aqui nos Estados Unidos que é permitida essa salinha, onde você coloca a criança quando ela, aspas, não se comporta. E o comportamento é comunicação, né? Ele já não estava se comportando muito provavelmente porque ele estava mostrando que naquele ambiente não era um ambiente bom para ele, era um ambiente provavelmente agressivo, porque para fazer isso com a criança, né? E aí, quanto mais ele se comportava de forma desafiadora, mais elas colocavam ele nessa salinha com a luz apagada e sozinho. E parece que a lei diz que não pode ficar sozinho, que tem que ficar com outro adulto e com a luz acesa. Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, é bem cruel. E ainda tem algumas escolas aqui que permitem a palmatória. Então tem muitas perguntas que a gente precisa fazer, né? Porque a gente está em outro país, porque a gente está em outra cultura, que a gente precisa saber, precisa perguntar quando a gente vai conhecer esse lugar. E no Brasil também. Quando a criança não se comporta, como que vocês conduzem? Quando essa criança chora, como que é feita essa adaptação escolar? Tem adaptação escolar? Como que é feita? Eu posso entrar? Eu posso deixar meu filho só 1 horinha na primeira semana? 1 hora e meia, 2 horas? Eu posso buscar mais cedo? Eu posso vir aqui? Eu posso entrar a hora que eu quiser? Né? Porque de vez em quando ir de surpresa, dá uma olhada, ver como é que seu filho tá. Te traz segurança. Se te traz segurança, automaticamente vai trazer segurança para sua criança também. Então precisa ser algo muito leve. Muito leve. E muita coisa precisa estar nessa lista de prioridade. Às vezes a gente olha só pro performance. Quantos esportes meu filho vai fazer? Será que ele vai aprender a ler com 5 anos? Infelizmente, gente, a gente ainda tem pessoas que pensam só nisso como lista de prioridade. Aí aqui eu trouxe para vocês o exemplo do ambiente, né? O quanto o ambiente é muito bagunçado, né? E aqui, ó, vocês vão ter a comparação de um ambiente assim ou um ambiente assim, né? Qual desses ambientes traz mais conforto para sua mente? Assim, com várias coisas coladas, grudadas, coisa no chão, ou dessa forma aqui, né? Mais organizadinho. Não necessariamente exatamente dessa forma, mas um pouco mais organizado. Essa sala aqui, eu vou dizer que ainda está organizada em vista das que eu conheci. Quem mora aqui nos Estados Unidos vai concordar comigo. Que tem escolas aqui que são difíceis, gente. É muita coisa colada nas paredes. Infelizmente, o americano não tem o senso de organização igual o brasileiro tem. E por isso, muitas vezes, quando eu vou escolher escola aqui, eu procuro saber se não tem brasileiro como professor. Porque eu sei que o brasileiro vai organizar a sala de forma diferente. O professor de pré-escola aqui dos Estados Unidos, ele tem que fazer tudo. Ele serve almoço, ele serve o lanche, ele limpa a sala, ele limpa o banheiro, ele cuida das crianças, ele faz tudo, ele e o auxiliar. Então, quem organiza a sala, quem bota as coisas no lugar, não é ninguém de fora, é o próprio professor. Diferente no Brasil, né? Que tem mais auxílio nesse sentido. Aqui não. Aqui não tem. Então, observar esse ambiente, né? E assim, depende muito da criança também, tá, gente? Porque tem crianças que excesso de cores também, igual dessa primeira imagem aqui, desorganiza essa criança, traz uma certa agitação para essa criança. Como é que é a sua criança? Né? Nessas horas a gente precisa conhecer muito a nossa criança. Será que excesso de cor agita muito ela, deixa ela muito no modo de defesa?
né? Como é que são as atividades? Tem momento de atividade mais tranquila, mais calmo? É sempre muito barulho? Aquela escola está sempre barulhenta? Quais são os momentos mais tranquilos? E aí a segunda etapa, a gente falou do ambiente, né? Como é que a gente faz a adaptação? E aqui do ambiente, só queria voltar um pouquinho com vocês, que eu acho interessante essa dica, eu adoro fazer, dar ela, né? Conhece esse ambiente com a criança, escolheu a escola, né? Foi lá, escolhi a escola, gostei dessa escola. Essa escola que meu filho vai estudar. Conhece, visita com a criança, deixa a criança explorar esse lugar. A sala de aula onde ela vai ficar, mostra para ela qual é a sala de aula, tira foto. Tira foto do parquinho, tira foto dela na sala de aula e vai mostrando para essa criança antes dela entrar na escola, né? Mostra o banheiro onde ela vai lavar a mãozinha. Então vai antes, tira umas fotos, mostra, mesmo que seja uma creche pública, tenta marcar uma reunião, tenta conhecer antes, tenta tirar foto. Tenta mostrar para a criança esse ambiente, fazer com que a criança confie nesse ambiente, fala desse ambiente com carinho, com amor, com confiança para essa criança. Isso é muito importante. Professor, próxima etapa da escadinha. E aqui, mais uma vez, confiança, vínculo. Se os pais não têm confiança nesse professor, esquece que essa criança não vai adaptar. Não vai. E aqui eu gosto muito de falar do nosso conceito de neurocepção, né? Que é o nosso radar, que vai detectando ameaça no ambiente externo e dentro do nosso corpo também, e vai protegendo a gente para que a gente sobreviva. E se o nosso instinto, quando você olha para aquela pessoa, você não bateu com aquela pessoa, sua criança também não vai. Das duas, uma, ou você tenta romper isso e vincular melhor e conversar melhor com essa professora. Eu tenho mães que às vezes marcam um cafezinho com a professora, para ir tentando desfazer essa sensação, né, de desconfiança, que às vezes é algo nosso, não é algo do outro, né, muitas vezes. E você vai ali tentando fazer, ou troca de professor. Eu tenho uma mãe que passou em atendimento comigo e a queixa dela é que ela não, ela falou, ai, Pri, eu não gosto da professora. Ela é muito rude no jeito de falar, até com os pais. Eu falei, bom, se ela é rude no jeito de falar com os pais, imagina com as crianças, né? Como ela não é. Porque geralmente elas agradam mais os pais no sentido de captar, né? Mas se ela tá sendo rude com os pais, imagina com as crianças como ela não é. E aí eu falei pra ela, tem outra professora? Não, não tem. A escola só tem essa. Falei, então, ou você conhece mais essa professora, tenta marcar uma hora com ela fora dali, marcar mais reunião, ou você troca de escola. Aí ela insistiu mais um pouquinho, ela falou, ai, Pri, não vou trocar, não quero, e aí a gente respeita, eu sempre orientando, falando. Semana passada ela mandou mensagem. Pri, minha filha é outra criança. Troquei de escola. Então, a gente precisa olhar muito para o comportamento da criança como comunicação, essa dificuldade de adaptação, essa adaptação que se estende por muito tempo. Essa criança que estava indo tudo bem, de repente começou de novo, tudo do zero. O que que aconteceu nessa escola? O que que aconteceu ali? Porque às vezes eles têm dificuldade nessa comunicação, né? O meu filho estava indo tudo bem, de repente ele começou a se negar a ir para a escola aqui na frente da minha casa. Coloquei porque ele escolheu, e também porque era mais fácil o acesso, e porque a primeira professora, a gente, era um amor, um doce. Ela agachava na altura da criança, e vocês vão descobrir a professora quando vocês forem conhecer ela, né? Ela agachava na altura da criança, ela olhava no olho dele, ela olhava para a camiseta dele, brincava, nossa, que camiseta legal. Sabe? Conecta com a criança, não tá preocupado em ficar aqui em cima conectando com os pais. A criança desce, o professor desce na altura da criança e se conecta com a criança. E a gente consegue perceber o quanto isso é importante. Não é importante se o professor está agradando a gente que é adulto, é importante ela estar olhando para a criança, para a necessidade dessa criança. Ela pegava ele no colo para mim, maravilhosa. E depois ele começou a chorar, descobri que tinham mudado ele de sala, porque assim, né, eles não comunicam. Mudou ele de sala e a professora era militar, né? Fila, agora é hora de beber água, não pode ir no banheiro. Aí tentei trocar ele de professora, troquei, e a última apertou o braço dele porque ele estava chorando. Então, é, os desafios com a adaptação escolar aqui são grandes, né? Hoje ele está numa escola maravilhosa, maravilhosa. Pegou uma professora maravilhosa ano passado, agora está com uma outra professora maravilhosa e são brasileiras. Nessas horas eu agradeço muito a Flórida, né? O fato de ter mais brasileiro.
porque facilita muito essa comunicação e esse vínculo, esse contato físico, né? Quando a professora não é brasileira, muitas vezes as professoras latinas também têm esse carinho, essa conexão maior, sabe? Esse contato físico maior. Então, buscar, né? Essas, essas professoras, saber, né? Procurar, ver se tem essas professoras que sejam mais acolhedoras, que tenham uma cultura um pouquinho mais parecida com a nossa, né? E muitas vezes comunicar o professor mesmo, gente. Eu comunicava os professores. Comunicar os professores tanto aí do Brasil quanto daqui, pode pegar no colo. Por favor, acalma quando estiver chorando. Porque às vezes o professor ele acha que os pais não querem, principalmente aqui a cultura do não me toque, né? A professora lá do Arizona, do meu filho, eu falei pra ela, eu falei, olha, ela era de Cuba. Eu falei pra ela, olha, meu filho, você pode tocar, você pode pegar no colo, você pode acalmar no seu colo, pode abraçar. Por favor. Ele adora carinho, ele adora abraço, ele é uma criança brasileira. Aí ela falou pra mim, the same as em Cuba, mesmo que em Cuba. Eu falei, mesmo que em Cuba. Pode fazer igual se faz em Cuba. E ele adorava ela, Miss Patrícia. E é isso, muitas vezes falta a nossa comunicação, né? Então é um professor que ele se movimenta, que ele vem até a criança. Então é muito importante a gente perceber qual é esse movimento do professor, né? E aí, à medida que você conheceu a escola, gostou do professor também, fala mais desse professor para sua criança, tira uma foto desse professor. Aqui nos Estados Unidos eles têm uma listinha, né? E aí no Brasil vocês podem começar a fazer isso também, que eu acho super legal. O que que esse professor gosta, que cor ele gosta, que comida ele gosta, quantos filhos ele tem, como é que chama os filhos dele, o que que ele gosta de fazer nas horas livres, gosta de estar com a família, né? Qual que é a comida preferida. E vai e faz um desenho para esse professor, sabe? Antes de começar a escola, essa criança já vai começar apaixonada no professor. E eu tô falando isso de um lugar que tá muito certo. Muito certo. O Benício está com 4, vai fazer 5 anos agora em setembro. E essa última adaptação dele foi muito mais fácil, porque eu fui preparando ele. Fui preparando ele e já fui mostrando, uma semana antes de a gente conhecer a professora, já fui mostrando a foto da professora. Olha que legal, vamos fazer um desenho para ela. E faz um desenho para ela, e fala dela com carinho, e mostra uma foto dela. E li lá, nossa, olha que legal, filho. Ela tem um cachorrinho. É isso. Olha, ela gosta da cor tal. Então, que seu filho sinta na sua voz, no seu olhar, essa confiança que tem, porque é isso que você está passando para a criança. Ela sabe que ela vai chegar nesse lugar e ela vai ser acolhida por uma pessoa de confiança, uma pessoa que você confia. Então é muito importante a forma como a gente passa para a criança. Tá vendo que a adaptação não é simples, né? Requer um processo, requer a gente apresentar antes de começar a escola. Ela começa muito antes da escola, muito antes da escola. Se os pais não confiam, a criança não vai confiar. E o principal fator aqui é o acolhimento. É o professor que acolhe. Então, você chegou na escola para buscar seu filho está no colo do professor, agradece, né? E daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho dessa etapa aí do processo. E depois que essa criança se vinculou com o cuidador principal, com esse professor, acolhedor ali naquele ambiente, aí sim ela vai começar a comunicar com os coleguinhas de sala de aula. Mas primeiro ela precisa se sentir segura, porque se ela não se sentir segura, ela fica no modo sobrevivência. Então pode ser que seja aquela criança que começa a gritar, bater, morder, né, dentro de sala de aula. Porque ela ainda não adaptou, porque ela ainda não está no ambiente que ela se sente segura. Seja porque o professor tem essa linguagem que ele não passa segurança, seja porque os pais também ainda não confiam nesse ambiente, seja porque esse processo foi feito de uma forma muito repentina, muito rápida. Mas à medida que essa criança confiou no ambiente, confiou no professor, ela consegue socializar, né? E ela vai se sentindo cada vez mais segura e a nova língua vai vindo, né? E não só a nova língua, né? Crianças pequenas que estão começando o aprendizado da linguagem também, tá? E aqui existe essa preocupação muito grande, eu trouxe esse detalhe aqui em relação às crianças expatriadas, do desenvolvimento da língua, né? O quanto as pessoas falam, mas meu filho não fala língua, não fala nada, faz 3, 4 meses que ele tá lá e ele não comunica nada, ele fica o tempo todo em silêncio, e a gente precisa entender que isso, primeiro, é uma particularidade de cada criança. Tem crianças que em 3, 4 meses vão estar falando outra língua fluente, né? Seja alemão, seja inglês. Tem crianças que rapidinho vão estar falando outra língua, mas tem crianças que vão demorar um pouco mais. E isso não significa que ela não esteja entendendo.
que ela não esteja, às vezes, fazendo movimento corpóreo de que está entendendo e muitas vezes se comunicando através desses movimentos corporais. Assim como a linguagem do bebê, ela acontece, né? Primeiro eu escuto, eu tenho atenção, eu tenho contato visual. Depois eu começo a imitar e a interagir. Depois eu começo a brincar, ter um brincar simbólico. Esse é o processo de qualquer linguagem. Quando a gente começa a falar, também funciona dessa forma. Então, a nova língua é como se estivesse aprendendo a falar de novo, só que você está aprendendo a falar de novo outra língua. Então, é a mesma coisa. A gente não percebe que muitas vezes a criança de um ano e meio, ela entende que tudo que a gente fala, até aponta com o dedinho, é a mesma coisa em outra língua. Tá entendendo, mas ainda não consegue pronunciar. A pronúncia e a fluência é o último que vai acontecer. É a última coisa que vai acontecer. Eu tô vendo que vocês estão levantando a mão, eu já vou abrir para vocês, para a gente conversar um pouquinho sobre isso. Então, tenham muita paciência. E as pessoas me perguntam, eu preciso colocar essa criança numa aula de inglês antes? Né? Eu preciso preparar essa criança muito antes. Eu acho importante, sim, essa criança já ter algumas noções básicas de, por exemplo, beber água, principalmente as criancinhas que vão entrar já logo no kindergarten, né? Na pré-escola, com 5 para 6 anos. Beber água, ir ao banheiro, então, né, algumas comunicações básicas eu acho, sim, importante. Agora, se a criança é menor, se a criança tem lá por volta dos 3 anos e meio, 4 anos, né? Se a gente está falando em crianças menores, eu não acho que precise. Porque eles vão se interagir muito na brincadeira e eles vão brincando. Meus filhos não fizeram aula de inglês antes. Para o Matheus foi bem difícil, mas também a gente pegou um lugar em que não tinha nenhuma criança que falasse português, nenhuma criança que falasse espanhol, só tinha americano. Então, se você está numa região assim, eu aconselho sim fazer uma aula preparatória, né? Sem muita pressão, brincando mesmo com essa criança e introduzindo outra língua. Mas, se você está numa região em que tem outros brasileiros, que tem hispanos, não vejo preocupação, não tem porquê, porque essa criança ela começa a se vincular com quem fala outra língua e ali ela vai pegando devagarzinho à medida que ela vai ganhando confiança. E eles pegam mesmo. E a gente tem que ter calma, tem que ter paciência nesse processo. E mais do que isso, amparar essa criança, né? Porque ela vai chegar muito frustrada. Meu filho adorava falar, de repente ele não consegue falar mais. Ele chegava possesso em casa. Nossa, ele chegava muito bravo, muito bravo. É difícil, né, filho? Vem cá. Tô aqui, amor. Eu sei o quanto é difícil. Se é difícil para mim adulto, gente. Até hoje, a gente que é adulto, eu não consigo me expressar em inglês. Consigo me comunicar, mas me expressar eu não consigo. Muitas vezes eu quero, sabe? Nossa, queria tanto, né? Que isso aqui que eu tô ouvindo, queria tanto comunicar de uma outra forma. E meu marido sente a mesma coisa. Ele já tem, nossa, quase 10 anos de contato diário com o inglês, de fluência. E ele também não se expressa. Porque a gente não cresceu nesse ambiente, né? A gente não veio desde pequeno para cá. Quem vem com 4, 5, 6, 7, muito provavelmente vai ter essa capacidade de expressão em outra língua mesmo, expressão sentimental, emocional em outra língua. Mas para mim, minha expressão emocional é totalmente no português. Agora imagina para a criança, né? Quando ela precisa desse campo ali nos primeiros anos de vida e não consegue. Então a gente precisa muito ser esse porto seguro de acolhimento quando essa criança chega em casa, né? Conversar muito sobre isso. Então aqui é uma característica importante. Primeiro, que as pais também me perguntam, eu preciso colocar canal só em inglês dentro de casa? Se vocês fizerem isso, se começar a forçar muito inglês dentro de casa e essa criança ficar já ali logo nas escolas públicas, né? Kindergarten, elas ficam cerca de 7, 8 horas na escola. Essa criança vai perder o português muito rápido. Porque é muito inglês para pouco português, né? Então a gente tem que tomar um pouco de cuidado, tem que ter um equilíbrio aqui. Se essa criança já está tendo contato com o inglês todos os dias, ou com o alemão todos os dias, qualquer outra língua que seja, tô falando inglês porque tô aqui, pode ser que ela perca o português. Mas ela não perde o entendimento, mas ela perde a fluência na língua, tá? Então tem que tomar cuidado. Em estados que tem mais brasileiro, pode ser que isso não aconteça, porque eles têm contato com outras crianças que falam português também. Mas lá no Arizona eu tinha muitos colegas que tinham perdido, que as crianças tinham perdido o português. Então a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado em relação a isso. Eles têm neurônios com mais plasticidade, neuroplasticidade, que é isso, eles fazem conexão e eles criam novas conexões muito mais rápido que o cérebro de um adulto. Então, eles aprendem de forma muito rápida. Então, eles captam muito bem e aprendem de forma muito rápida. Novas conexões se estabelecem de forma muito rápida. Mas para que essas conexões elas se estabeleçam, essa criança precisa se sentir segura. Se ela não se sentir segura, ela fica no modo defesa ali embaixo. Lembra? As conexões só vão acontecer aqui para outra região do cérebro se essa criança está se sentindo segura. Isso para qualquer aprendizado, tá, gente? Não é só para a língua, não. Qualquer aprendizado.
A criança só aprende quando está se sentindo segura. Então, aqui o outro ponto, né, que eu deixei para vocês, essa questão do sistema diferente, né, que é uma diferença cultural, porque não tem tanto toque. Eu lembro que o Benício ficou muito bravo aqui quando ele estava na escola aqui em frente de casa, e isso não acontece na outra escola, né? Na outra escola tem muito brasileira, as professoras são brasileiras, mas porque um dia ele chegou muito bravo e falou assim: Mas mamãe, eu não posso nem tocar no meu amigo, sabe, encostar? Eles falam: Não toca, não toca, não toca. Porque eles têm uma preocupação muito grande com a questão da violência, do abuso, né? E aí é tão grande, que não pode nem tocar. Só que a criança brasileira é uma criança do toque, né? A gente vem dessa cultura do toque, do abraço. A professora do Matheus, eu pergunto para ela: Posso te abraçar? A professora do ano passado. Porque eu adoro abraçar, gente. Vocês vão me conhecer pessoalmente um dia, vocês vão ver como eu gosto de abraçar. Né, Ale? A Ale me encontrou aqui no final de semana. É, essa semana. E é isso. Abraço, toque. Isso corregula, né? Isso traz segurança. Isso traz sensação de proteção, de pertencimento naquele ambiente. O toque, ele é importante. O toque é importante para o ser humano. Como assim não vai tocar? Né? Ensina a tocar da forma certa. Mas são regras, né? E em alguns ambientes a gente vai ter que respeitar esse processo. Aqui, infelizmente, a gente trabalha muito, eles trabalham muito, né? Com quadro de recompensa nas escolas. O grande segredo aqui para as famílias que eu digo sempre: não valorize isso, não valoriza, não valoriza, não valoriza. Não valoriza o resultado da sua criança, valoriza o processo, né? O quadro de recompensa está ali só no resultado. E o quanto as crianças ficam acomodadas nesse sempre ganhar alguma coisa, ganho algo, ganho algo, ganho algo, ganho algo, ganho algo. Aí depois eles vão para middle school, não tem quadro de recompensa mais. E a quantidade, 60% dos adolescentes até 12 anos usam cigarro eletrônico na middle school. 60%. Taxa altíssima. Porque daí começa a rebuscar recompensa em outro sistema, em outra coisa, né? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Não valorizem. Não valorizem, né? Se a criança chegar dizendo: eu fiquei na cor tal, porque é assim que eles falam, né? Por quê? O que aconteceu? Olha só, você se esforçou, né? Não é, nossa, parabéns, o que você ganhou? Porque eles dão, né? Geralmente eles dão. Nossa, no Arizona eles davam doce, gente. Ai, no Arizona eles davam doce. Quase todo dia o Matheus ganhava doce. Aqui não, aqui já não tem tanto doce. Então, essa questão, no Brasil também tem quadro de recompensa, sim. No Brasil também tem, algumas escolas. Então, não valorizem, tentem marcar uma reunião, né, dentro do possível. Se você comunica bem a língua, se você consegue, marca uma reunião, conversa sobre isso. Pergunta para a professora. Eu sempre dizia para a professora do Matheus, falei, olha, não foca nisso com meu filho. A gente não se preocupa com isso. Na nossa casa, esse sistema não é valorizado. Então, eu deixava isso bem claro nas reuniões. Então, aí no Brasil também, conversem com as professoras, se reúnam. Aí vocês conseguem mais materiais, né? Conseguem apresentar mais materiais. Premiação, né? Vai premiando aquele comportamento que é um bom comportamento. Eu não esqueço de uma vez que meu filho chegou e disse que ele tinha um amiguinho ano passado, que ele nunca conseguia chegar no verde. Mamãe, ele nunca consegue chegar no verde, ele tá sempre no vermelho. E ele queria tanto ganhar o prêmiozinho da caixinha, porque a professora dá um prêmio. Daí eu falei, filho, não é porque ele não consegue, porque ele não quer. Você acha que ele não quer? É óbvio que ele quer. Ele não consegue, ele não consegue essa premiação justamente porque o corpo dele não consegue chegar lá. O corpo dele não dá conta de chegar nesse lugar, porque ele está manifestando um pedido de socorro e de ajuda. E aí, logo depois, a gente teve uma reunião das famílias com as crianças. Ele era a única criança que os pais não estavam. Então, a gente precisa muito olhar para esse comportamento como comunicação. E se a gente fica ali só na premiação, uma criança que já se sente abandonada, que já se sente inadequada, que já está tentando pedir socorro, a falta de premiação vai fazer o quê com ela? Né? Então, a gente precisa olhar muito para esse comportamento como sendo só a pontinha do iceberg. E aqui também, em algumas escolas do Brasil também, eu sei que tem, funciona muito esse sistema da meritocracia, né? Consegue por mérito, né? Porque lutou, então conseguiu. Mas não é essa a questão.
Muitos não conseguem, não chegam lá, não conquistam aquela premiação, porque realmente não conseguem, não é porque eles não querem. É porque tem violência em casa, é porque tem abandono em casa, é porque tem negligência, a gente não sabe o que acontece. Então é muito injusto esse sistema. Muito injusto. E aqui eu vou voltar só um pouquinho com vocês, aqui nesse comecinho da adaptação escolar, para dizer para vocês sobre esse processo aqui, quando a gente começa mesmo esse processo de adaptação. E aqui um ponto muito importante que eu quero trazer para vocês é o tempo, né? Quanto tempo vai demorar para minha criança se adaptar? Não dá para saber, gente, cada criança é única. E o que que é uma boa adaptação? Que uma criança que já adaptou? É aquela criança que para 100% de chorar? Não, pode ser que na separação ela realmente ainda chore, ela ainda sinta. Mas é uma criança que ela vai chorar na separação, ela se sente segura com o cuidador, que é o professor. Então o professor acolhe, e isso acontecia com o Benício o ano passado, o professor acolhe, ali no colo do professor ele já fica feliz, já fica bem, e depois você já consegue perceber que essa criança brincou, que ela chega feliz em casa, que ela te conta o que ela fez, que ela participou das atividades. Uma criança que está na zona de segurança é porque ela adaptou. E se ela está na zona de segurança, se sentindo segura, ela é criativa, ela é espontânea, ela brinca, ela se diverte, ela corre, ela é curiosa. Então, se você percebe na sua criança esses pontos, é porque realmente a adaptação chegou, né? Porque ela se sente segura com aquele cuidador. Se ela está se sentindo segura com aquele cuidador, né? Me preocupa muito, 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 muito mesmo as famílias que falam para mim: nossa, meu filho já no primeiro dia deu tchau. Olhou e deu tchau. Nem quis saber de mim. Opa, para mim isso aí é um alerta, que é o que a gente fala de apego inseguro, né? Que é o evitativo. Então, cuidado com os extremos, né? É natural a criança chorar, gente. É natural. O que não é natural é a criança ficar chorando, desamparada, sozinha, chorando um tempão, com o professor, com uma criança no colo, tentando agradar cinco ao mesmo tempo. Esquece, ele não vai conseguir. Precisa saber se esse professor tem um auxiliar em sala de aula, se ele consegue dar amparo, realmente vincular com essa criança, conectar com essa criança. Qual o esforço que esse professor está fazendo? Então, o que eu fiz? Então, vou falar um exemplo para vocês do que eu fiz aqui nos Estados Unidos. Pode adaptação? Não. Você não pode entrar dentro de sala com a criança. Se puder, ótimo. Se você puder entrar com seu filho, ótimo. Nos primeiros dias você fica lá 10, 15 minutos, a criança vai conhecer aquele ambiente, você leva a criança de volta para casa. Só para ela conhecer aquele lugar, só para ela ver como funciona aquele lugar. Não, não pode. Então, lá no Arizona não podia. Daí eu falei, tá, mas eu posso buscar ele a hora que eu quiser? Pode. Eu falei, ah, então tá. Então, já no primeiro dia, eu deixei ele 1 hora. 1 hora. Preparei muito antes o ambiente, a professora. Ele ficou chorando quando eu deixei. Quando eu voltei para pegá-lo dali 1 hora, ele já tinha parado de chorar. Ela já tinha me comunicado. E eu peguei ele e fiquei com ele, conversei. Então, foi bem devagarzinho, no tempo dele. Quando deu na segunda semana, acho que lá no terceiro dia da segunda semana, ainda fazendo esse processo, ele olhou para mim e falou assim: mamãe, deixa eu mais tempo. Então é isso. É você percebendo que a criança ela já tá, opa, gostei desse ambiente, tô gostando, tô percebendo que você me deixa, mas você me busca. Você me deixa, mas você me busca. Ganhei segurança. Posso ficar aqui, né? Tô percebendo que tá tudo bem, que é um ambiente seguro, que essa professora é segura. Então vai devagarzinho. Só que daí eu já não deixei ele de cara, vou deixar 8 horas. Não. Aí eu aumentei para 3. Então foi bem gradativo que eu fui fazendo. Quando foi no final dessa segunda semana, a diretora olhou para mim, viu ele correndo, entrando na escola feliz, pulando. Ela falou assim: nossa, ele adaptou rápido, né? Aí eu pensei naquilo que ela tinha falado, né? Ah, ele vai chorar por 1 mês, 1 mês e meio. Pensei, cara, por que que eles não fazem esse sistema de adaptação nas escolas? Seria muito melhor para os professores, para as crianças, na prevenção de trauma. Realmente é muito falta de conhecimento nesse sentido, né? Eles pensam muito dentro da caixinha ainda, infelizmente. Mas aí no Brasil também essa proposta pode ser feita, de ficar menos tempo, de ficar com o cuidador ali. E por isso que a gente precisa se preparar, porque não adianta querer voltar, vou voltar a trabalhar semana que vem. Não, você precisa ter um tempo para adaptar essa criança. Pode ser que demore 1 mês. Pode ser que demore 1 mês.
Pode ser que demore 7 dias, pode ser que demore 5, para essa criança se sentir mais segura naquele ambiente e ir mostrando para você que ela já tá segura ali. E quando você pega a criança, que é natural acontecer, nessas primeiras vezes, ela chorar muito, muito, porque você é o amparo emocional, ela sente segurança com você. Então, tudo aquilo que ela guardou, que ela não pôde naquele ambiente, que ela ainda não confia pôr para fora, ela vai colocar com você. Natural isso acontecer. E que você seja esse porto seguro de amparo mesmo, dizer foi difícil, né, amor, ficar longe. E eu gosto sempre de essa criança levar algo de apego, né, um ursinho, um travesseirinho, um paninho que ela goste, fazer um coraçãozinho na mãozinha, tô pensando em você. Todas as vezes que você pensar na mamãe, abre a mão, que eu também tô pensando em você. Fique seguro desse processo. Mas quanto mais você tem conhecimento, mais seguro você fica. Então, por isso que é muito importante a gente ter esse conhecimento. Muito. Porque senão a gente cai de paraquedas. E aí, se você vai para esse processo já inseguro, que segurança a criança vai ter nenhuma? Porque ela olha para você, você tá lá com olho de medo, né? Desesperado do que vai acontecer. Não. Eu sei que pode ser que vai demorar, pode ser que hoje vai ficar só 30 minutos hoje. Semana que vem já começa a ficar 1 hora, depois já começa a almoçar na escola. Então, cada criança tem o seu tempo. Essa individualidade e esse processo lento, a gente precisa respeitar. Precisa respeitar. E por isso a gente precisa se preparar. E quais são? Qual é que é a prevenção, né, de trauma nessa adaptação, então? Conhecer bem o lugar, confiar nesse lugar, construir esse vínculo, né, com o professor, com o cuidador. Precisa ter a construção desse vínculo, que é individual. O tempo vai depender de cada criança, né? Pode ser criança. Tem crianças que se vinculam rápido, tem crianças que se demoram um pouquinho mais para se vincular e tá tudo bem, não tem nada de errado com seu filho. Gente, tá tudo bem dar passo para trás. Tá tudo bem trocar de escola, né? E eu percebi isso muito com meu filho, com meu marido falava assim: "Nossa, mas vai trocar de escola de novo?" Eu troquei, até o momento que eu senti que ele estava bem. E ficou super bem. Porque aí as pessoas, o que as pessoas pensam, né? Ah, ele vai usar isso para chorar de novo, para você trocar de escola de novo. Na verdade, ele quer ficar em casa. Gente, a criança não tem essa capacidade de manipular ainda esse pensamento, não tem. Confia na criança. Confia na criança. Meu filho, quando começou a chorar de novo, eu fui lá ver o que estava acontecendo. E era essa professora mais rígida. Na hora que eu cheguei, que eu vi a professora mais rígida, coronel, colocando todo mundo em filinha, eu falei, ah, já sei, é isso. Ele saiu de uma toda amorosa, né? Vamos tentar achar outra amorosa também. Achei, só que não. Foi pior ainda. Todo dia, toda vez que passa em frente à escola, ele fala: Olha aqui a escola que a professora apertou meu braço. É, esse espaço seguro para desabafo, que é muito importante, principalmente para as crianças maiores, né? Crianças de 6, 7 anos, que estão começando aqui o sistema escolar, no first grade, second grade, primeira série, segunda série no Brasil. Tem esse espaço de desabafo. Os primeiros dias de escola de uma criança que está começando o ano escolar, né? O Brasil começa aí em fevereiro, março, aqui começa agora. Então, ela está começando um professor novo, ela vai se vincular a esse novo professor. O Matheus hoje falou para mim, ainda não conheço bem o professor. É o terceiro dia de aula com o professor. Teve 2 dias semana passada e mais hoje. Ainda não conheço bem o professor, mamãe, mas ele parece legal. Ou seja, está começando a vincular, né? Está começando. Aí semana passada ele ficou na sala de uma professora, aí ele chegou no período, né, da gente pegar ele na escola. Eles trocaram de sala até os pais pegarem. Aí ele falou, mamãe, eu não gostei da professora que eu fiquei na troca de sala. Ela grita muito. E é muito importante a gente reconhecer, gente, que os nossos filhos vão ver violência, vão reconhecer grito e violência lá fora, se a gente nomeia isso para eles dentro de casa. Porque se a gente grita o dia inteiro, violento o dia inteiro, eles vão achar que a professora gritar e violentar também é normal, tá tudo bem. Então, né? Que bom que sua criança vem nomeando que apertar o braço não pode, que gritar não pode, que falar de forma rude não pode, né? E essa questão do deixar chorando, né? Tem muitas mães que falam para mim, deixar chorando traumatiza? Muitas vezes a criança vai ficar chorando. É natural que ela chore na separação dos pais. Mas eu preciso muito que vocês tenham certeza que essa pessoa que ela está sendo amparada já está estabelecendo um vínculo com essa criança e que ela não vai ficar chorando sozinha, que ela não vai ficar abandonada chorando, que ela tem um adulto ali acolhendo, um adulto que ela tenha vínculo, que ela esteja se vinculando, porque se fosse vínculo nenhum, caiu de paraquedas ali também não. E como eu falei, essa construção de vínculo começa antes.
Começa muito antes, começa pela visão dos pais, tá bom? E é devagarzinho. Então, começa devagarzinho, começa deixando 1 hora, 30 minutos que seja, começa, se possível, né? Eu tô falando dessa possibilidade aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil eu sei que vocês podem estar dentro da sala de aula com a criança. Então vai, fica lá, né? Vincula lá dentro junto, conversa com a professora, para que a criança veja isso. Respeite e confie o processo, tanto o seu quanto o da criança, porque é uma adaptação nossa também, né? É muito de uma adaptação nossa também. Deixa eu ver algumas dúvidas que vocês têm aqui. As meninas que estão aqui. Com certeza, Eulália. Se a gente se sente seguro. Segurança é a prevenção de trauma, né, gente? Segurança é o que previne trauma. É cruel ainda, né? O Brasil também tem muito disso ainda, né? O quanto eles ainda. A adaptação escolar ainda é um tabu, né? Eles não aceitam. A escola da Nai falou que aceita. É, se aceita, fica com a criança, né? Até ela realmente sentir segurança no professor a ponto de você deixar ela correr pro professor. Isso deve ser lindo. Eu não sei o que é isso, né? Porque aqui nos Estados Unidos não existe. Mas deve ser muito bonito. É verdade, a Fátima, é isso mesmo, Fátima. E aí eu te dou uma dica para quem está chegando agora e é escola pública e vai matricular em escola pública aqui nos Estados Unidos. Realmente, aqui nos Estados Unidos você não pode entrar e visitar a escola com a criança. Aí eu te dou uma dica: vai a pé junto com essa criança, para o carro ali em volta, conhece essa escola, conhece essa escola por fora, tira foto. Vai falando dessa escola e depois no Meet the Teacher, né? Porque é a partir dos 5, 6 anos que essas crianças vão entrar na escola. No dia do Meet the Teacher, tira foto também do banheiro, da sala de aula. E geralmente, aqui, pelo menos do meu filho, o Meet the Teacher foi praticamente uma semana antes. Nessa semana já vai preparando essa criança, né? Para esse processo. Mas eu, de verdade, das crianças pequenas, do kindergarten, principalmente, eu acho esse processo bem difícil para eles, né? É bem complicado mesmo. Mas que a gente vá no tempo deles também. Eu sei que eles têm um auxílio bem grande também, viu, Fátima? De pessoas que falem português ali dentro, de colocar outros coleguinhas que falam português. E aqui, Fátima, eu vou te dar uma dica também muito importante, que essa criança já conheça as crianças que vão estudar com ela, sabe? Então, se você puder já marcar um parquinho, o movimento da mãe é muito importante nesse sentido. Então, marcar um parquinho, um playdate com essas crianças, para que a sua filha já interaja pelo menos com as crianças. Já vai facilitar um pouquinho, né? Já facilita um pouquinho. Então, se for um adolescente, por exemplo, que estiver acabando de chegar, também esse movimento nosso é importante, né? Dessa socialização. Para o adolescente, mais importante ainda essa socialização primeiro até, né? Para a criança menor é mais importante o vínculo com o professor. Mas ajuda, sim, ela já a entrar na sala de aula conhecendo alguns coleguinhas. Ela já se sente um pouquinho mais tranquila. Recompensa e punição. Ah, ritmos biológicos totalmente violados. Aqui nos Estados Unidos são poucas as escolas, mas existem, em questão ao desfraude respeitoso. Tem algumas que sim, que vão exigir que com 3 anos a criança esteja desfraudada. E esses dias mesmo eu respondi a caixinha de uma mãe sobre isso. O que é mais importante para você? Colocar realmente seu filho na escola agora, né? É mesmo importante? Ou respeitar um ritmo biológico tão essencial para o desenvolvimento físico e emocional dessa criança? Porque desfraude precoce traz sequelas para o resto da vida. Então a gente tem que pensar muito bem nisso, né? E respeitar o tempo da criança. Essa aula vai ficar gravada, fiquem tranquilas, eu vou lançar lá no YouTube para vocês, tá? E agora eu queria apresentar para vocês rapidinho, caso vocês tenham interesse. Eu já lancei ele ano passado, ele está disponível dentro da minha plataforma. O preço dele, para quem está nos Estados Unidos, é de $12 só, é praticamente só uma doação, que é esse book de prevenção de trauma na adaptação escolar, tá? Então, vocês podem, se vocês quiserem fazer o QR Code dele aqui, no Brasil ele saiu acho que R$ 49,90 e ele está disponível lá dentro. E esses são todos os temas que eu abordo lá dentro, né? Então, aqui, avaliando a necessidade, escolhendo a escola, os fatores que vão influenciar diretamente a adaptação escolar, os caminhos para facilitar a adaptação da escola,
O tempo na escola e influência emocional, o choro no reencontro, por que que ele acontece, o choro para adaptar na escola, se ele causa trauma ou não. Tudo isso que a gente falou aqui, que eu falei para vocês, não deu para aprofundar tanto. Dentro desse e-book, tá bem aprofundado mesmo, né? As metodologias, como escolher uma escola, o que que importa dentro desse ambiente, a alimentação, a natureza, o que que vai importar dentro desse ambiente, o que que eu escolho, o que que é melhor, babá, home daycare, ficar com alguém da família, qual que é a melhor opção? Quais são as violências que podem ser evitadas lá dentro? Eu deixei no finalzinho dele um questionário para vocês fazerem na escola durante a visita, o que que vocês precisam perguntar na escola, né? Então é bem legal. As pessoas que adquiriram já o ano passado gostaram bastante. Eu deixei aqui para vocês como uma porta de auxílio mesmo, material de auxílio, caso vocês queiram também. Se vocês não conseguirem fazer aqui pelo QR Code, pode me chamar depois também no privado, mas eu vou deixar no link da minha bio do Instagram também. Tá bom? Nossos filhos, eles vão vivenciar desafios diários no processo de adaptação. Qualquer processo de adaptação vai trazer desafio, né? Mas o nosso colo, o nosso amparo, a nossa forma de encarar com amor, com respeito, com empatia, é que transforma essas experiências em resiliência. Então, são processos que vão acontecer, não tem como a gente evitar, são inevitáveis, mas a forma como a gente lida, como a gente conduz, né? O conhecimento que a gente adquire para deixar esses momentos mais leves é o que eu desejo do fundo do coração para cada um de vocês. Eu fico disponível, né, ali no grupo de WhatsApp de Mães Expatriadas, dentro do Instagram pelo direct. Podem mandar mensagem quando vocês quiserem. Estou sempre disponível, vocês sabem disso. E obrigada. Obrigada a cada um de vocês que esteve aqui nessa aula hoje. Se tiver mais alguma pergunta e vocês quiserem deixar aqui na caixinha, eu respondo para vocês. Mas depois, se tiver alguma pergunta e quiser mandar também por direct, tá? E quem quiser compartilhar depois dessa aula, tá bom? Dentro da página do Instagram. Se quiser fazer aí agora uma foto e me marcar lá também, para que as pessoas fiquem cientes dessa aula, também agradeço muito, para a gente compartilhar a forma leve como a gente pode conduzir essa adaptação escolar e, mais importante do que isso, a forma de prevenção de traumas, né? Uma adaptação escolar sem traumas que a gente pode fazer essa condução, tá bom? Cada história é única, cada história é individual, cada família é única, cada ser humano é único, mas a gente precisa muito respeitar esse processo. É um processo muito importante. Na minha visão, ele é lindo quando a gente caminha nesse olhar, né, de respeito, de empatia pela criança. Não é só jogar a criança dentro de uma escola, tá tudo bem chorar, daqui a pouco ela se acostuma. Nunca vai ser sobre isso. Nunca vai ser sobre isso. A gente precisa realmente transformar esse olhar para um olhar de mais empatia, tá? Gratidão mesmo a cada um de vocês que esteve aqui, né? A gente chegou a ficar com quase 25 pessoas aqui dentro da sala. Tinham 40 inscritos, mas acho que nem todo mundo conseguiu estar. Obrigada, gente. Obrigada mesmo. Vou acudir os meus ali agora, que eles acabaram de chegar.